Olá, esta é a terceira exposição a respeito do tema Quatro Visões Importantes para a Família Contemporânea, um diálogo com os escritos bíblicos do Novo Testamento e que fazem parte, então, desta proposição de apresentar para você alguns retratos bíblicos sobre a família, sobre a vida familiar. Estes princípios, estas visões estão baseadas exatamente no texto de Colossenses, o capítulo 3. Mas antes de prosseguirmos, eu quero convidar você para se inscrever no canal Laboratório Teológico e compartilhar este vídeo e outras coisas que o canal oferece. Será muito bom você estar caminhando conosco nestas reflexões teológicas, nesta vida que nós estamos propondo para as pessoas diante de Deus. O texto básico que vai nortear esta visão de hoje é o mesmo dos vídeos anteriores, das exposições anteriores, e está em Colossenses capítulo 3, verso 12 até 21. E talvez você que é cristão pode perguntar, mas o que é que isto tem a ver com família? Paulo não está falando para a igreja, Paulo não está discursando a respeito do comportamento dos cristãos na igreja, e a tese que eu defendo é muito simples. Uma pessoa não pode ser alguém desse jeito que Paulo menciona aqui, descreve aqui, na igreja, mas não ser na sua casa. É importante nós pensarmos que um crente nasce em casa. Um cristão, vive o seu cotidiano no lugar mais complexo que existe, que é o lar. E a partir daí, ele então, no convívio com outros irmãos de fé, acaba refletindo aquilo que ele vive em casa. Vamos ao texto. O texto diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Você pode observar aqui que há uma série de situações de relacionamento que estão sendo trabalhadas. A segunda parte diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Você observa aqui que há uma intenção do apóstolo Paulo no sentido de que cada pessoa não apenas saiba acolher o outro, mas tenha uma atitude positiva de perdão em relação ao outro. Seguindo o texto, nós temos a seguinte continuação: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você percebe neste parágrafo aqui que deve haver na vida de um cristão a preocupação desta constante ajuda mútua sob a palavra de Cristo. Então, além dessa ajuda mútua, há uma expressão de louvor, expressão de adoração que o cristão deve ter. Ele deve ser uma pessoa agradecida a Deus pelo que Deus lhe dá. E, por último,
no mesmo texto, nós entramos propriamente nas instruções que Paulo dá às diversas pessoas que compõem o lar. E ele começa dizendo: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Na primeira exposição que nós fizemos sobre esse texto, nós procuramos tirar do texto uma visão acerca de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Pois é, o apóstolo Paulo, quando fala de Deus, neste texto, ele diz que Deus tem algumas decisões, ele elege pessoas. Ele é uma pessoa também, e por conta disso ele tem o escrutínio, o arbítrio de escolher pessoas para si. Ele, então, separa estas pessoas para si. É o processo que Paulo considera como santificação. Ele quer pessoas dedicadas a ele. Ele ama estas pessoas ao ponto de ter entregue seu próprio filho para morrer por elas. Ele perdoa estas pessoas não apenas no passado destas pessoas, mas no presente e no futuro, se estas pessoas confessarem os seus pecados, como é determinado nas Escrituras para fazê-lo depois de convertidos. Ele restaura a comunhão com ele, do pecador com ele, de maneira que o Filho de Deus, a pessoa que foi salva por Jesus Cristo, passa a ter uma vida pacífica, de relação pacífica com o Criador. Essa paz não é apenas um relacionamento cordato. É muito mais do que isto, é a segurança, é a serenidade de Deus sendo compartilhada com o crente. E, de certa maneira, Paulo dá a entender que Deus não apenas derrama a sua paz, mas também Deus chama à paz. Em todo o tempo, Deus vai tornando a pessoa uma pacificadora, uma pessoa que se preocupa com um relacionamento cada vez mais cordato com Deus. E a última coisa é que, diante de todo o quadro do que acontece na vida das pessoas, Deus é louvado em tudo. Deus é engrandecido, Deus é reconhecido como Deus e Deus é engrandecido como Deus. A segunda exposição que fizemos, nós tratamos da visão que nós devemos ter do mundo. O mundo, naturalmente, tem duas concepções, e a primeira concepção dela é a natureza, é o mundo criado, é o mundo existente. Então, os cristãos, naturalmente, defendem a ideia bíblica de que este ambiente em que nós vivemos é criado por Deus. E ao ser criado por Deus, as regras de Deus para que a sua criação viva e viva bem estão expostas na Escritura. A Bíblia não pretende ser um livro científico dizendo como cada coisa aconteceu, mas a Bíblia pretende sim que o ser humano tenha uma visão de que ele foi posto aqui para ser um criador de sociedades, um criador de família e um criador de sociedades. Então, o rapaz deixa o seu pai e sua mãe e se une à moça, e os dois se tornam uma só carne. E eles terão filhos, e eles deverão passar para os filhos o amor por Deus, deverão passar para os filhos a ordem de cuidar da natureza, no sentido de preservá-la, no sentido de guardá-la, no sentido de
utilizar dela, de aprender dela o que se pode aprender e preservar as suas coisas, mas ao mesmo tempo vai se conhecer, vai se desenvolver cientificamente, no sentido de que a pessoa saiba andar pelas próprias pernas no meio da sociedade e ajudar a sociedade com conteúdos cada vez novos, cada vez mais novos, científicos, enfim, de toda a natureza da ciência. E lembrando que a Bíblia nos coloca nesta terra exatamente como nossa casa. Acontece que, como vimos na exposição anterior, o mundo, não natureza, mas o mundo sociedade se afastou de Deus por rebelar-se contra Deus. Então, a natureza física, o mundo físico, foi alterado no seu cotidiano. A terra se tornou esgotável. E mais, nós percebemos a violência que acontece no nosso quintal. E nós percebemos como está cada vez mais complexo viver em sociedade por conta desta índole má do ser humano, este afastamento de Deus. Como é que fica a família nesta hora? Pois é, nós percebemos que as famílias, de maneira geral, estão se destruindo, muito poucas estão permanecendo, mas falta, em muitos lugares e em muitos lares, falta bondade, falta misericórdia, falta perdão, falta a palavra de Cristo. E há um completo desconhecimento a respeito dos papéis familiares. Quem é o pai, quem é o marido, quem é o homem, quem é a esposa, quem é a mulher, quem é o filho, a filha, quem é e como é que educam os filhos. E assim por diante, nós perdemos esses referenciais justamente por conta do afastamento de Deus. Há lares que, ainda que não sejam religiosos, mantêm uma estrutura ordeira. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas a Bíblia nos traz orientações específicas de como é que Deus planeja, sim, uma família. E, nesse sentido, há papéis que devem ser desempenhados. Mas hoje, nós vamos cuidar da terceira visão, das 4 visões importantes para a família contemporânea. Nós vamos pensar na visão que nós temos de nós mesmos. É importante nós sempre termos como base aquele texto que foi lido para você no começo. O apóstolo Paulo está falando a cristãos convertidos há pouco tempo, gente que veio do paganismo, mas que agora tem uma nova forma de pensar, e esta forma de pensar está justamente baseada na vontade divina, que é exposta pelo apóstolo Paulo. Então, no texto que nós lemos, nós vamos observar que uma pessoa deve ter, quando tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela deve ter a lembrança, a visão de si mesmo, de que ela é uma pessoa a quem Deus procurou, a quem Deus chamou por seu arbítrio, por seu próprio arbítrio, Deus fez isto. A eleição desta pessoa não tem data, ela pode ser até anterior à história humana. E, no entanto, Deus preservou essa escolha e manteve-se fiel a essa escolha durante o tempo que passou. E chegando a época desta pessoa vir à Terra, vir ao mundo, ser alguém, que acontece pouco a pouco, de alguma maneira, Deus a atrai para si e esta pessoa entrega o seu coração para Deus.
Este processo é declarado biblicamente, e é por isso que nós podemos afirmá-lo com tanta segurança. Agora, Paulo, quando fala desta situação das pessoas em relação a Deus, ele diz que elas são eleitas, que elas são separadas para Deus e que elas são amadas de Deus, amadas por Deus. Isto significa uma coisa muito importante. Toda pessoa que realmente confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador precisa se lembrar de que foi perdoada, que foi tratada, que foi cuidada pelo Senhor. E, portanto, seus traumas, as suas lutas pessoais, os seus vícios, os pecados ocultos, as coisas que pratica, estas coisas Deus sabe. No entanto, cada um de nós deve ter a visão de que Deus nos aceitou como nós estávamos, para transformar a nossa vida segundo a imagem do seu Filho. É importante, então, nesta primeira visão, neste primeiro ponto desta visão de si mesmo, você ter a seguinte compreensão: se você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus o elegeu, Deus a elegeu antes mesmo da fundação do mundo, para ser santa, irrepreensível diante dele, e é uma pessoa muito amada pelo Senhor. A segunda coisa que nós vemos no texto é que uma pessoa precisa ter a visão de que ela não existe para si mesma, ela não existe para apenas cuidar da sua vida. Ela não existe apenas para viver sem responsabilidade para com os outros. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando fala aos cristãos de Colossos, ele diz: suportai-vos uns aos outros. A ideia de suporte é a ideia mesmo de aguentar, é a ideia de tratar, é a ideia de ser proativo na direção de abençoar a outra pessoa, de incentivar, de fortalecer. Olhe, quando a gente recebe esse estímulo dentro da nossa casa, os nossos pais nos consideram, os nossos irmãos nos consideram, os nossos filhos nos consideram, quando nós recebemos conforto, consolo quando estamos tristes, quando nós somos suportados diante da tribulação, diante do desemprego, diante de todas as dificuldades, nós nos tornamos pessoas melhores. Nós nos tornamos pessoas superiores à população, exatamente por conta do fato de que em nós alguém gastou suas energias para cuidar. Ou de nós, alguém gastou energia para nos cuidar. E, neste caso aqui, Paulo está dizendo que a visão que você deve ter de você mesmo é que você foi salvo por Jesus Cristo para dar suporte a outras pessoas. E no caso específico de uma família, você é uma pessoa que suporta os seus familiares, que dá suporte, que dá forças para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, enfim, para todos aqueles que são agregados dentro da sua casa. A terceira coisa que nós vemos aqui é que o crente em Jesus Cristo deve ser levado a viver na paz que Deus dá. E nesse sentido, Deus deu para nós a capacidade de nós falarmos com Ele por meio de oração, por meio de expressões de louvor, por meio de várias outras formas que eventualmente nós nos comuniquemos com o Senhor por pensamento, por palavra, por ação, mas esta paz
Paulo diz: a paz seja o árbitro nos vossos corações. A paz interior dada por Deus aqui tem o sentido realmente de nós desenvolvermos nossos relacionamentos de maneira pacífica, abençoadora. Uma comunhão que traga alegria. Uma comunhão que traga conforto para o outro, bênção para o outro, alegria para o outro. E este processo se dá por meio de uma postura pacífica, de uma postura não passiva, mas uma postura pacífica. Então, se Deus derramou a sua paz no nosso coração, esta paz no nosso coração deve ser compartilhada com as outras pessoas da nossa casa. Você tem essa visão de si mesmo? De que você é uma pessoa pacífica, que edifica, que constrói a vida dos outros, que promove relacionamentos saudáveis? Pois é necessário ter esta visão de nós mesmos. A quarta coisa é uma coisa que Paulo estimula muito. Ele diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus, o Senhor, vos perdoou. O perdão é uma coisa excepcional, porque o perdão não significa esquecer que a pessoa errou com a gente, não significa esquecer que a pessoa nos decepcionou, mas significa suplantar este sentimento de lembrança da tragédia, a lembrança da dificuldade, e aceitar de novo a pessoa. Então vamos supor que alguém nos traiu em casa. Alguém disse alguma coisa que nós não gostamos e isso nos ofendeu. O papel da gente é realmente olhar para a Bíblia, pedir forças a Deus e perdoar. Tratar a pessoa novamente, não como se nada tivesse acontecido, mas aprender a tratar a pessoa de maneira que esta ofensa não venha a acontecer de novo, mas ao mesmo tempo ter no coração uma disposição renovada de estar com esta pessoa outra vez. Eu sei que em alguns momentos da vida as crises familiares são muito intensas, por diversos motivos. De qualquer maneira, passada a crise, passado o momento de nervoso, é necessário a gente refletir seriamente sobre o que aconteceu e ver aquilo que não pode ser esquecido, mas, independentemente disto, tomar a atitude, tomar a decisão de voltar à comunhão, porque é fundamental que em todo tempo nós tenhamos amizade sincera. Nada falso, mas uma amizade absolutamente sincera. A quinta coisa, nós precisamos sempre de um norte. Quando a gente compra um eletrodoméstico que a gente não conhece bem, o que a gente faz? A gente vai para o manual de instruções e ali a gente vê como é que o tal equipamento funciona. Pois é, a vida humana é muito complexa para ser vivida segundo a nossa cabeça. Então, Paulo insiste com os crentes de que a palavra de Cristo deve habitar ricamente entre eles. Em outras palavras, eles devem saber a Escritura não apenas em teoria, mas saber em prática. Saber como utilizar a palavra de Cristo e ter a palavra de Cristo como norte de suas vidas. Há uma frase do Antigo Testamento que é muito boa para esse momento. O salmista diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Qual é a ideia? A ideia é que
se eu tiver as palavras de Cristo na minha vida, no meu cotidiano, na minha prática, na minha ética, na minha moral, na minha conduta, certamente eu não vou pecar contra Deus e não vou pecar contra o meu próximo. Não vou falhar naquilo para o que eu fui designado. Então, qual é a visão que eu devo ter de mim mesmo acerca deste ponto? A minha sabedoria não é suficiente para agir, para resolver. É importante que eu saiba, conheça e reflita o pensamento de Jesus. Como é que eu sei do pensamento de Jesus? A Bíblia diz. É claro que Jesus Cristo nunca falou a respeito de internet, nunca falou a respeito de Facebook ou qualquer outra coisa que a gente conheça hoje. Mas, eticamente, ele nos deu todas as diretrizes necessárias. Então, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista ético, deve habitar em nós ricamente, quer dizer, com profundidade, a palavra de Cristo. E esta palavra é o Antigo e o Novo Testamentos da Bíblia Sagrada. A outra coisa que nós encontramos aqui é uma vida cultica. O que é isto? Ora, qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente exiba, qualquer coisa que a gente diz que é nosso, na verdade nós sabemos que não é. Porque ao final da vida, nenhum de nós leva aquilo que acumulou, aquilo que desenvolveu. Nem sabedoria, nem dinheiro, nem status, nem cultura, nada. A gente não leva nada para o além. Mas o interessante é que a Bíblia, quando trabalha a questão da vida com Deus, estabelece que nós devemos, como cristãos, ter sempre uma postura de gratidão. E a gratidão exige fé, porque eu posso agradecer, fica muito fácil eu agradecer por um sucesso que aconteceu no passado, e muita gente fica só naquilo. Mas o presente e o futuro, que pertencem a Deus, é a fé que vai nos ajudar a agradecer. Então nós estamos, por exemplo, num momento muito difícil do mundo, vivendo sob pandemia há muito tempo e ainda sem perspectiva de sair dela. Muito bem. Isso é culpa de Deus? Absolutamente não. Mas e as pessoas que morreram? Ora, as pessoas que morreram certamente morreriam, se não por Covid-19, por outra coisa, morreriam. O importante aqui é agradecer a Deus, mesmo no sofrimento. É agradecer a Deus, mesmo quando as coisas não dão certo. É agradecer, e no caso de uma família, é agradecer por cada membro da família. Agradecer pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos irmãos, pelos agregados, enfim, pensar em todas estas pessoas e dizer: Deus, como o Senhor é bom para mim, como o Senhor me confortou na hora que eu precisei, ou como o Senhor me livrou de ser contaminado, ou como o Senhor usou o pessoal da saúde para me abençoar, ou como o Senhor está trabalhando no sentido de que o ser humano tem inteligência para produzir vacinas.
ou agradecer, enfim, por qualquer outra coisa que você tenha percebido. Isso louva a Deus, isso engrandece a Deus. No seio da família, ser uma pessoa agradecida também tem implicações de dizer um muito obrigado para cada gesto de delicadeza que nós vemos da parte dos nossos familiares. Então, muitas vezes, nós não levamos em conta os serviços que são prestados a nós. Muitas vezes nós comemos, não pagamos nada, nós temos roupa lavada, nós temos cama fofa para deitar, nós temos uma porção de coisas e isso não é gasto para nós, mas alguém gastou. Então nós precisamos entender que esta deve ser uma vida agradecida. Mais uma coisa, Paulo diz: tudo quanto vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus. Nesta visão de si mesmo, procure perceber qual é a dimensão disto aqui. Como é que nós vamos viver nesta terra se nós fizermos tudo quanto pensarmos ou dissermos em nome de Jesus? Isso significa melhorar a qualidade das nossas ações e palavras. Isso significa engrandecer e não denegrir o nome de Jesus Cristo. Significa exatamente nós termos o entendimento de que nós somos representantes dele na terra, para com os nossos vizinhos, para com os nossos amigos, mas especialmente dentro da nossa casa. Então, qual é a visão que nós temos de nós mesmos a respeito deste ponto aqui? É que quando nós agimos ou falamos, o nosso jeito de ser deve compartilhar o da pessoa mais santa que já viveu, ou da pessoa totalmente santa que já viveu, que é Jesus Cristo. Então, fazê-lo em nome de Jesus Cristo, praticar atos em nome de Jesus Cristo vai melhorar a qualidade dos nossos atos e palavras e vai também transferir para Ele o louvor da nossa vida. E a última coisa dentro desta exposição é cumprir o papel familiar. O apóstolo Paulo, quando tratou dos familiares, ele disse da submissão da esposa, do amor do marido e não a tratar com amargura, da sujeição dos filhos aos pais e da educação dos pais correta em relação aos filhos. Na verdade, nós ainda vamos discutir na próxima exposição qual é o papel de cada uma destas pessoas. Mas o que nós queremos agora é dizer o seguinte, que como membro de uma família, você tem um papel a desempenhar dentro dessa família, você tem responsabilidades para com essa família. Se você é pai ou mãe, você vai conduzir os seus filhos, o seu casamento. Mas se você é filho, você tem que se reportar aos pais. E até quando você tem que fazer isto? Bom, estas coisas são para a próxima exposição. Mas para a visão de si mesmo, eu quero encerrar esta exposição pensando nisto. Que quando nós tratamos aqui de todas as visões de si mesmo, nós vimos que você é uma pessoa eleita, santa e amada de Deus, você é uma pessoa que está aí para dar suporte aos outros, você deve se relacionar com paz interior dada por Deus, você deve ser uma pessoa de espírito perdoador, você deve ter a vida dirigida pela palavra de Cristo, você deve ter uma vida de louvor
e de gratidão a Deus. Você deve fazer tudo em nome de Jesus e você deve cumprir o seu papel familiar.